da idade dele. Porque eles sabiam que mais ou menos naquela época iria nascer alguém que poderia ser um incômodo para o Egito, um incômodo para o faraó. E eles mandaram matar todas aquelas crianças recém-nascidas com até 2 anos de idade. E nós percebemos que mesmo ele passando por uma situação complicada, passando por uma situação difícil já no nascimento dele, Deus preservou a vida dele, e ele, de uma criança, de um povo escravo, ele foi criado no melhor lugar que poderia existir lá no Egito, com os melhores professores, com toda a riqueza que poderia existir no mundo da época. Ele foi criado, ele foi salvo pela filha do faraó, e ele foi criado como um príncipe no Egito. Então nós percebemos nessa trajetória de Moisés, os primeiros 40 anos da vida de Moisés foram 40 anos como que um príncipe ali no Egito. Ele teve o melhor tratamento, ele teve as melhores coisas, ele recebeu tudo do bom e do melhor. Então ele era o príncipe. E ele viveu até os seus 40 anos, imaginando que ele pertencia àquele povo. De repente, muitas e muitas vezes, ele viu o povo hebreu passando por dificuldades, passando por necessidades, e ele olhou tudo aquilo com tanta distância. Ele olhou tudo aquilo, de repente, com tanto, de repente, desprezo por aquele povo, porque ele achava que pertencia a um povo melhor, um povo mais conhecedor, um povo mais poderoso. Então, esses 40 anos da vida de Moisés, se percebe uma criação de alguém que deveria fazer a diferença no mundo. Então, nós podemos dizer que esses 40 anos na vida de Moisés foram 40 anos onde Moisés achou que ele era alguém. Achou que ele era alguém importante, e por ele ser alguém importante, em vez de ele exercer o papel de alguém que tem poder, ele não fez isso. Ele simplesmente andou, aproveitou tudo aquilo que estava ao seu redor e não fez nada pelo povo que era o povo dele. Muitas vezes nós somos assim na nossa vida. Quando nós conhecemos a Jesus, quando nós ouvimos falar de Jesus, nós nos alegramos, nos enchemos de Jesus, mas de repente o tempo passa e nós começamos a olhar para as pessoas do mundo, para as pessoas que estão lá fora, como pessoas que estão totalmente erradas e que estão totalmente alheias à vontade de Deus. Isso é verdade? É verdade. Mas muitas vezes nós olhamos com um olhar superior a essas pessoas. Muitas vezes nós olhamos com um olhar de desprezo para essas pessoas, um olhar de julgamento para essas pessoas. Sabe, olhando a situação, muitas vezes, quando nós conversamos com pessoas que estão no mundo lá fora, quando você fala que você é evangélico, as pessoas elas se fecham, as pessoas não querem falar, porque elas já estão preparadas para uma pessoa que, em vez de estar pregando o amor de Jesus, está pregando a graça de Deus, elas estão preparadas para uma pessoa que está recriminando elas, que está querendo mandar elas para o inferno, que está querendo julgar elas. E nós percebemos que muitas vezes na vida cristã nós andamos dessa forma. Como que se soubéssemos todas as coisas, como se fôssemos perfeitos, como se o nosso mundo fosse inabalável, como se não errássemos. Andamos assim e deixamos muitas e muitas vezes de pregar o Evangelho para as pessoas que precisam, porque nos achamos maiores do que elas, porque nos achamos melhores do que elas. Fazemos como aquela oração daquele fariseu que chega para Deus e diz: Senhor, muito obrigado porque eu não sou igual a um daqueles, porque não sou como aqueles pecadores, como aqueles publicanos. E a Bíblia também diz daquele outro homem que chega lá e diz: Senhor, ai de mim, que sou um homem pecador, que erro, que falho. E Deus diz que se agrada muito mais da oração daquele segundo homem, que abriu seu coração, que se colocou no seu lugar, que se despojou na presença de Deus, que foi sincero na presença de Deus, do que aquele que achava que era alguma coisa. Então nós percebemos que Moisés, ele passou então os primeiros 40 anos da vida dele achando que ele era alguém, achando que era o príncipe do Egito, alguém poderoso. E enquanto ele tinha de repente o poder para fazer alguma coisa pelo povo, ele não fez. Depois de 40 anos nós percebemos que Moisés, ele tem uma confusão lá, onde Moisés ele briga com um dos egípcios para proteger daí uma pessoa do povo hebreu, porque daí já sabia que ele era hebreu, e ele tem que sair fugido do Egito. E
os próximos 40 anos de Moisés foi no deserto como um pastor de ovelhas, como de repente alguém que não tinha perspectiva de vida, não tinha perspectiva de crescimento, não tinha mais perspectiva de nada. Os outros 40 anos de Moisés foi de repente descobrindo que ele não era ninguém. Um homem que era um alguém, que achava pelo menos que era um alguém tão conhecido como um príncipe do Egito, passou 40 anos assim e depois de 40 anos ele começa a viver uma vida de um ninguém. De um homem simples, de um homem de repente sem muitas posses, de um homem não conhecido. E nós percebemos que Deus, Ele sempre quebranta o soberbo. Nós sabemos que muitas vezes dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, o inimigo tenta levantar pessoas com soberba, com orgulho, com altivez. E Deus, a Bíblia fala que Ele abate o soberbo, Ele derruba o soberbo. E aquela soberba de Moisés, ela teve que ser derrubada. E a soberba de Moisés foi derrubada nos 40 anos onde ele foi para o deserto, onde ele andou no deserto, onde ele pastoreou rebanhos no deserto. Então os primeiros 40 anos ele passou achando que ele era alguém. Os outros 40 anos ele passou descobrindo que ele era ninguém, né? Percebendo o que ele não era. Porque na realidade, tudo aquilo que ele pensava que ele era se sumiu num instante. Em questão de dias, de príncipe de Egito, ele se transformou num simples pastor de ovelhas. Então ele começou a viver todo aquele tempo, toda aquela vida, todo aquele momento, descobrindo então que ele não era ninguém. Muitas vezes nós passamos por essas situações na nossa vida, no nosso cotidiano, às vezes problemas que nós não esperávamos, coisas que acontecem na nossa vida que nos levam à tristeza, nos levam de repente ao desânimo. Moisés provavelmente ele passou por tudo isso, pela tristeza, pelo desânimo, o coração pesado, toda uma situação na vida dele, de repente, convivendo de repente com pessoas que ele analisava como pessoas inferiores a ele. Só que esse é o caminho de Deus. Deus ele não usa ninguém, Deus não trabalha com ninguém sem antes essa pessoa passar pelo deserto. É onde Deus conhece as pessoas, é no deserto. O deserto é o lugar onde as pessoas vão ser conhecidas por Deus, é onde as pessoas vão ser tratadas por Deus. Quando nós achamos que somos alguém, que temos alguma coisa, sabe, a coisa não funciona, a coisa não dá certo. Mas quando estamos no deserto, quando estamos reconhecendo que não podemos nada, que não temos nada, que dependemos totalmente de Deus, é ali que Deus pode fazer algo pela nossa vida. Então se passaram 40 anos, Moisés já estava com 80 anos de idade, quando um dia lá no deserto ele vê uma sarça ardendo e não se consumindo, e ele pergunta, poxa, o que é essa sarça? E ele chega lá, naquele local, e Deus fala para ele assim, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é santo. E ali naquele momento Deus começa a falar com Moisés, Deus começa a abrir o coração de Moisés para o verdadeiro plano de Deus. E o interessante é que Moisés, desde quando nasceu, era um escolhido de Deus. Mas para ele começar o chamado de Deus na vida dele, ele precisou de 80 anos. Os primeiros achando que ele era alguém, depois mais outros 80, descobrindo que ele não era ninguém. E depois que ele sabia que ele não era ninguém, que ele não era nada, aí Deus chama ele e diz, Moisés, eu tenho um plano contigo, Moisés, eu quero te usar, Moisés, eu quero fazer a obra na tua vida, eu vou te mandar lá para o Egito novamente. E dessa vez eu te mando com a minha autoridade, não com a autoridade de homens, não com autoridades do mundo, mas com a minha autoridade, você vai no meu nome. E Moisés pergunta, mas quem está me enviando? Qual é o teu nome quando me perguntarem? E Deus diz, diga que o eu sou te enviou. Se Moisés ele foi para o Egito, aí despojado de toda a sabedoria dele, despojado de todo o conhecimento dele,